A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Essa aqui é a primeira aula, na verdade é um primeiro guia de como ler a Bíblia em ordem cronológica, mês a mês. Então esse mês aqui é o mês de janeiro. Eu criei um esquema que basicamente é esse aqui que está na tela e eu vou seguir dando a orientação a quem estiver assistindo e também quem estiver interessado tem ali todo o material, tem uma tabela com a leitura cronológica, tem todos os materiais também que podem ajudar, tem o guia das genealogias bíblicas que pode ajudar também o leitor, tem vários outros materiais que estão disponibilizados gratuitamente para quem quiser dar uma olhada. Então vamos começar? Basicamente, em 1º de janeiro, o leitor pode começar ali com o prólogo no Novo Testamento, no Evangelho de João. É apenas um prólogo, são 5 versículos, é pouca coisa. E eu deixei também Provérbios 8, de 22 a 30. Isso aqui com certeza não está na ordem que a Bíblia foi escrita, mas são passagens que servem para se lembrar da eternidade de Deus e da pré-existência de Jesus como anterior à própria criação. Então tudo isso aqui faz com que a gente se lembre da eternidade passada e aí sim a gente pode começar ali em 2 de janeiro o primeiro grande bloco que tem na Bíblia, que é o bloco de Gênesis 1 a 11, que fala sobre a criação e a queda. É como se fosse uma introdução à Bíblia, e ali você encontra as grandes histórias que vão dar todo o contexto para que se passe depois, durante todo o restante da Bíblia, a história da redenção. Então, dos capítulos 1 a 6, nós temos ali o Éden. Nós temos depois disso a história do dilúvio e a história da Torre de Babel. E entremeados a todas essas passagens, nós podemos encontrar algumas passagens de crônicas que vão ou repetir as genealogias que estão mencionadas já em Gênesis, grande parte delas, ou que vão... Na verdade, elas vão servir ali, nesses dias, mais como uma repetição daquilo que já está em Gênesis. Então, nós temos Gênesis 1 a 6, e aí as genealogias que estão presentes ali são repetidas no livro de Crônicas, os 4 primeiros versículos. Na parte do dilúvio, eu coloco Provérbios 8, 31 a 36, apenas como um lembrete, não que tenha sido escrito nessa época. E aqui, de 10 a 11, a Tábua das Nações, que é a maior genealogia, ela é repetida aqui em Crônicas também, 11, de 5 a 27. Esse aqui é o primeiro grande bloco da Bíblia, é o bloco que fala toda a parte que vem desde a pré-história até o início da civilização humana, que são milhares de anos resumidos ali em poucas páginas, né? Então, depois disso, nós temos o começo da história da redenção ali em Gênesis 12, que é quando vai vir Abraão, que é a resposta a tudo que aconteceu com a queda da humanidade. E o segundo grande bloco são as primeiras alianças que Deus faz, e criando um povo para si, que através desse povo virá o Messias ali que vai salvar a humanidade. Mas primeiro ele chama Abraão, para de Abraão ele criar um povo, né? Então essas primeiras alianças que nós vemos ali, tanto em Crônicas 1, 28 a 38, que são essas genealogias, quanto aqui em Gênesis dos capítulos 12 até o capítulo 36, elas vão contar as histórias de Abraão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 24. A história de Isaac, que é bem menor, ela só pega um capítulo, que é o capítulo 25. E a história de Jacó, que vai dos capítulos 26 a 36. E aqui
Aqui tem toda a história, né, dos principais patriarcas bíblicos, que são um pouco, umas centenas de anos, né? E depois disso tem uma passagem ali de Crônicas 1, de 35 a 54, que vai ser toda a dispersão de alguns desses descendentes de Abraão, como de outras tribos ali da região da Arábia. E eu uso isso como um gancho para introduzir, antes de falar da história de José, a história de Jó. Porque Jó, ele não é um israelita e ele é apenas de uma raça aparentada ali com Abraão. Nem me recordo se ele é um descendente de Abraão ou se ele é apenas relacionado às tribos da região. Mas Jó, que tem 42 capítulos, você vai notar que muitos dos nomes que estão presentes ali no livro de Crônicas ou nas genealogias, como ele faz, se eu não me engano, o próprio Jó aparece ali, eles estão mencionados aqui nessa genealogia. Então a gente encaixa a história de Jó mais ou menos por essa época. E a história de Jó é uma história sobre sofrimento, tentação e fidelidade, em que Jó, nesses 42 capítulos, vai estar ali resistindo à grande tentação de blasfemar a Deus e de desistir de sua fé em meio a todos os sofrimentos e provações. Eu tenho um vídeo que eu gravei também que explica bem melhor essa história, tem algumas nuances bem interessantes. Então, tá ali também eu vou colocar como um link para quem quiser acessar e ver em mais detalhes. E todas essas genealogias aqui que aparecem, que são só um monte de nomes, como elas podem ser muito difíceis de se entender o sentido e tudo, o que eu fiz foi que todos esses primeiros capítulos, praticamente o livro de Gênesis inteiro, eu criei ali alguns vídeos, criei um livro, tem um material que eu vou deixar, que é falando exatamente sobre essas genealogias, o porquê elas estão ali na Bíblia, e transformando toda essa parte da Bíblia que é tão difícil numa parte muito mais fácil de se entender. Então todas as genealogias elas estão ali, e eu criei também uma árvore genealógica que está ali para quem quiser acessar no material de suporte da aula. Então basicamente você vai ter o livro de Jó, e aí depois desse livro de Jó você pode terminar o mês de janeiro continuando o Gênesis, que foi interrompido, do capítulo 37 até o capítulo 50, que é onde você tem a história de José. José basicamente é um dos filhos de Jacó, e tem toda uma história muito famosa, que eu acho que muita gente conhece também, que é a história de como os irmãos vendem ele como escravo, mas Deus, em meio a toda essa história da queda da humanidade, consegue, através de José, salvar todo esse povo e todo o mundo da época da fome que estava tendo ali. Então é um ótimo modo de terminar ali o mês de janeiro. Então isso aqui é um resumo para como se lê o mês de janeiro, e todo o material que para esse início aqui é bastante coisa, eu vou deixar nos tanto slides, quanto livros, quanto guia das genealogias, quanto a grande árvore genealógica da Bíblia. Eu vou deixar tudo ali no material de suporte, e quem quiser pode estar aprendendo ou inclusive visitando o canal do Estudando a Palavra e vendo pregações ou estudos que ajudam a entender bem melhor toda a Bíblia em ordem cronológica. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no mês de fevereiro e fiquem na paz do Senhor. Opa, tô preso aqui.